Sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje realmente é caliente. Vamos falar um pouquinho sobre sexualidade no relacionamento e as suas nuances, né? Tudo que isso implica. Então, essa live de hoje é para você que quer entender como melhorar o seu desempenho e o seu relacionamento sexual com seu parceiro. É para você que quer saber mais sobre as nuances que isso implica, né? O tão falado sagrado feminino, a responsabilidade, né? É para você que quer descobrir o porquê você ainda não entendeu o que algumas pessoas falam sobre o sexo, né? Que é algo tão bom e você talvez ainda não tenha entendido nem sentido isso com a devida profundidade. Então, fica aqui comigo, nós vamos esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, né? Que é tão pouco falado para nós mulheres, mas que é de extrema importância e relevância, né? Para a gente se sentir plena, feliz. Fica aqui comigo. Compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que existem muitas mulheres que ainda precisam se despertar para esse assunto. E o quão prazeroso pode ser você viver uma vida plena com sexualidade. Compartilhe essa live, chama para vir com a gente e fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar que existe um caminho para você desvendar esses mistérios, para você poder resolver as suas questões sobre esse assunto, para você poder melhorar o seu relacionamento com seu parceiro. Então essa live é para você que, assim como eu, quis e quer continuar entendendo sobre sexualidade. Tá legal? E você pode estar se perguntando assim, mas quem é você, né, que vai falar sobre esse assunto? Eu sou Sandra Reis, sou terapeuta e mentora sistêmica. Eu tenho uma vasta experiência na vivência humana, na vivência com relacionamento. Já passei por muitas vivências em grupo, já estudei muito sobre o assunto, já apliquei na minha vida e continuo aplicando, porque eu já comentei isso há um tempo atrás, né? A nossa vida, ela pode ser comparada a uma fase de um jogo. E sempre para ir para a próxima fase, nós precisamos ultrapassar os obstáculos da fase atual. Então nós estamos nessa constante evolução e eu também. E eu vou trazer aqui para você um pouquinho do que eu tenho vivido, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender melhor o que você tem vivido também, tá? Mas a sexualidade, ela é um assunto muito amplo. Eu vou trazer um pouquinho de mim para você entender, para você poder contextualizar com o que você está vivendo, mas a gente precisa entender um pouco mais sobre alguns conceitos, né? As raízes dessa sexualidade, porque não é só chegar na fase adulta de mulher madura para viver, né? Tudo começou lá atrás. Então nós vamos entender um pouquinho essa construção para que a gente tenha hoje um entendimento ou errado ou distorcido da sexualidade, para que você possa corrigir o curso e daí sim você desfrutar do prazer, de tudo que ela te proporciona, tá? Então, eu estou num relacionamento há 20 anos. Entendo muito sobre relacionamento, já vivi na pele prazeres, dores. Continuamos em evolução, eu e o meu parceiro, né? E é bom ressaltar que para a gente chegar na plenitude da sexualidade, os dois precisam estar em sintonia, em harmonia, em entendimento. E no início do relacionamento, muitas vezes nós não temos isso, né? Nós chegamos no relacionamento com uma bagagem de dor muito grande, né? De relacionamentos frustrados. E isso também aconteceu comigo.
Eu vinha de relacionamentos, né, que não tiveram êxito, que não tiveram futuro. Foram bons, tiveram seu aprendizado para mim, mas as marcas ficam registradas, né? As dores. E o meu parceiro a mesma coisa, né? E eu vou te dizer que para mim ainda foi mais desafiador, porque o meu parceiro já havia tido um relacionamento, um casamento. E a pessoa, quando ela já vem de uma relação assim, ela já vem ainda mais traumatizada do que nós que ainda não tínhamos casado, né? Pessoas como eu. Por que eu digo isso, né? Porque é um relacionamento que subiu para um outro nível, não era mais um nível de namoro como os meus eram. Então, o meu parceiro também chegou nessa relação com a mochila muito pesada. E quando a pessoa chega assim numa relação, ela já vem com muitos traumas, né? Ela já vem com algumas ideias já pré-concebidas do que é um casamento. Então foi bem desafiador para mim, bem desafiador. No início existia muita questão de ciúme, muita questão que me podava como mulher, porque eu vinha de um estado de mulher adulta, mas uma mulher adulta livre, né? Uma mulher adulta que que se encontrou em um outro contexto. E ele não, ele já vinha de um relacionamento falido, porque se não deu certo, né? Lógico que teve os seus momentos bons, mas quando a gente chega numa relação, a gente nós todos, homens e mulheres, nós estamos mais apegados no que não deu certo, né? E não nas coisas que tiveram êxito. Então veja que eu também passei por esse desafio, porque para a gente viver a sexualidade plena, nós precisamos estar bem, sem crença, sem problemas, sem traumas, né? Então, vamos entender melhor um pouquinho sobre essa questão do relacionamento, porque ao longo do tempo, a sexualidade, ela evoluiu muito. A sexualidade hoje, ela não é mais uma relação só com o sexo em si. É claro que o sexo faz parte e é uma parte muito boa, muito gostosa da relação, mas ela permeia por outros caminhos também, né? A nossa sexualidade, ela passa por algumas fases, né? A fase da infância, da adolescência, da jovialidade, a fase adulta, a fase madura. A sexualidade, ela também pode ser entendida como todos os relacionamentos que nós já vivemos, com relação também aos sentimentos que nós tivemos. Então, essa afetividade, ela vem construindo a sexualidade ao longo do tempo. E o que mais compõe a sexualidade, né? Os valores que nós trazemos, as crenças, as nossas vivências na família, as nossas vivências e observações da sociedade. Então veja que quando nós chegamos nessa fase adulta, nós já temos algumas coisas, alguns conceitos pré-concebidos, né? E alguns preconceitos também. E é por isso que esse assunto, nós precisamos começar a entender diante dessas bases, porque não é só chegar na fase adulta, estar num relacionamento e ter sexo. O universo, ele é muito maior nesse mundo da sexualidade, tá? Eu vou fazer mais 2 esclarecimentos aqui. Eu vou trazer para você um conteúdo, uma vivência, né? Mas muito mais relacionado à minha questão, à minha experiência e à experiência de mulheres que viveram comigo em grupos também, né? Para ter uma evolução nessa questão voltada para um relacionamento de casal entre homem e mulher. Eu te digo isso porque existem outras formas de relacionamento e se você está aqui comigo, continua, porque vai ser útil para você também, tá? Você vai poder implementar
e melhorar ainda o seu relacionamento, mas eu vou trazer aqui a visão do que seria um relacionamento para um homem e para uma mulher, que é o que eu tenho a vivência. Vamos continuar então, porque eu preciso trazer para você algumas coisas que nós viemos construindo ao longo do tempo e que hoje influenciam muito o nosso desempenho sexual. A nossa sexualidade, como eu falei há pouco, ela começou na infância, né? Quando nós nos percebemos diferentes dos nossos pais, quando nós começamos a entender que o nosso corpo tinha algumas questões que não eram idênticas, né? Entre o masculino e o feminino. De forma resumida, nós avançamos no nosso desenvolvimento humano e chegamos na adolescência. A adolescência é um período que a gente começa a entender o corpo, o sentimento por outra pessoa, né? Nós começamos a ter atração, nós começamos a sentir algumas sensações diferentes no corpo e na mente também. Então, essa vivência da adolescência, ela também é muito importante para a construção da sexualidade na vida adulta, na vida madura. Então, é importante a gente trazer essa sequência de evolução. Mais um pouco, nós evoluímos e chegando numa fase mais jovial. Aqui, nós já temos algumas experiências além, nós já entendemos um pouco mais, né? A gente já percebe o nosso corpo de forma diferente. Só que veja que tanto na infância quanto na adolescência, na nossa fase jovial, para os homens e para as mulheres, é uma fase que nós não temos maturidade. Nós já podemos perceber certas coisas, né? Nós ficamos muitas vezes com o entendimento dos outros, né? O entendimento dos nossos pais, dos nossos colegas, e muitas vezes esse entendimento, ele vem carregado de valores distorcidos, carregados de dores, e isso causa em nós um trauma. Veja que quando nós, homens e mulheres, chegamos na nossa fase adulta, não quer dizer que a gente entenda, que a gente saiba, que a gente viva o prazer da sexualidade. Porque não é porque nós já estamos trabalhando, nós já nos relacionamos sexualmente, que a gente entende o quão profundo é o sexo. E aí nós avançamos mais um pouquinho, nós entramos numa fase madura, homens e mulheres. Só que essa fase madura, ela nos traz também tudo que nós construímos ao longo dessa experiência, a experiência infantil, a experiência adolescente, a experiência jovem e até a experiência de adulto mesmo. Então veja que nessa construção, nós já estamos aqui com algumas raízes, podem ter sido boas ou não essas experiências, né, essas raízes, e aqui nós já trazemos também à tona certas crenças, né, as crenças religiosas do nosso meio, da nossa família, da sociedade, do contexto que nós estamos, né, aqui nós já temos vivência na sociedade, no trabalho. Então veja que a gente escuta uma coisa aqui, uma coisa ali, e isso vai construindo dentro de nós algo que deveria ser o ideal, mas que nem sempre é. E por que eu tô falando disso, né? Porque é muito importante para você entender como você chega na fase adulta, como você interpreta o sexo. Porque quando a gente fala de sexualidade, a primeira coisa que vem à cabeça é o sexo, né? É ter prazer. Só que não é só isso, existe outras raízes que nos levam para a sexualidade. E essas raízes, elas nos influenciam profundamente, tá? Aqui eu tô fazendo com você uma construção para você entender que é muito mais profundo,
que não é só nós mulheres chegarmos na fase adulta, madura, porque o adultecer não é só ser uma mulher adulta, né? Não é só você já ter uma vivência sexual com seu parceiro, é você ter a profundidade desse entendimento, como ele acontece dentro de você, tá? Então, a questão, ela nos convida a fazer algumas reflexões. Eu te pergunto, como que você chega na vida adulta, né? Como que você entra nesse relacionamento? O que que você espera se não é um relacionamento sério, né? Um namoro que já está ali há algum tempo? O que você espera quando você entra num casamento? Qual que é a sua perspectiva em relação ao seu parceiro? Começa aí a pensar, a responder essas questões para você. Se você já está há um tempo casado, como eu estou, pensa também, quando você se relacionou lá atrás, quando tudo começou, o que que você queria dessa relação? O que que você esperava do seu parceiro? Era o sexo? Era a construção de uma vida? E se você está num relacionamento que ainda não é tão estável, o que que você espera desse relacionamento? É chegar num nível mais estável? É caminhar para um casamento? É para viver uma vida inteira juntos? Por que eu te pergunto, né? Porque isso vai influenciar a sua sexualidade. E muito, e muito. Porque quando nós estamos no nível de pessoas adultas, mas não maduras, nós percebemos o sexo e a sexualidade de uma forma, né? Nós queremos casar para ter amor. O sexo vai fazer parte, nós vamos ter prazer. Mas nós, mulheres, ao longo do tempo, não fomos instruídas para isso. Os homens também não. Nós não aprendemos isso na escola, não é uma matéria que está lá para a gente chegar na fase adulta entendendo. Nós não aprendemos isso também na faculdade. Então, nós temos percepções distorcidas. Nós muitas vezes nos casamos, nos relacionamos de uma forma muito imatura. Nós queremos que o nosso parceiro nos dê amor, mas é um amor que nós não recebemos dos nossos pais. Então, as coisas começam a se confundir, né? As coisas começam a se confundir, porque não tem como você estar com um parceiro, não tem como você se relacionar sexualmente com um homem plenamente se você está buscando nele algo que você não recebeu da sua mãe, do seu pai. Porque a gente não dorme com o pai e com a mãe. Nós não praticamos sexo com o pai e com a mãe. Então você precisa já trazer à consciência esse entendimento. Esse entendimento, porque ele pode estar sendo um entrave na sua relação. Isso também vale para os homens, porque às vezes os homens podem estar se relacionando, podem estar num casamento, procurando algo que o pai e a mãe não lhe deram, mas que eles querem na sua parceira. Só que tudo isso é inconsciente, tá? Eu tô aqui chamando a sua atenção, te trazendo essa reflexão para ver se vem à tona algo para você entender. O porquê talvez você não esteja vivendo um relacionamento pleno na sexualidade. Porque a sexualidade, ela engloba mais que o sexo. Não é só o sexo, né? O sexo é como se fosse a cerejinha do bolo. Para a gente chegar no ato sexual e atingir o orgasmo pleno, a gente precisa ter um relacionamento antes. Um relacionamento de cumplicidade, de entendimento do que eu quero do meu parceiro, do que ele quer de mim, como eu vejo meu parceiro, como ele me vê. A gente precisa entender que a sexualidade, ela é a subida de uma montanha.
E que para você ter sexualidade, você tem que ter rompido alguns laços com seus pais. Porque o sexo, ele implica em você ir para uma fase adulta. Você viver uma experiência madura. E não tem como você viver essa experiência se você está atrelado ao amor do seu pai e da sua mãe. Não tem como você viver essa experiência se você quer do seu parceiro o que os seus pais não te deram. Por isso eu estou trazendo essa reflexão para você. Porque quando a gente se casa, a gente se casa ou a gente se relaciona com uma pessoa numa relação adulta, madura, né? Que vai perdurar ao longo do tempo, porque nós entendemos o amor em uma outra instância. Eu vou trazer aqui para você os 7 níveis de amor, para isso que eu estou falando ficar mais claro para você. Ao longo da vida, nós vamos passar por esses níveis. Primeiro nível de amor que nós vivemos é o amor porneia, né? Que é o amor pela mãe. É o amor que nós sentimos por nossa mãe. Eu não vou aprofundar, é só para você entender em que nível está o amor com seu parceiro, com o sexo, tá? O segundo nível de amor é o storge, é o amor que você tem pelo seu pai. O terceiro nível de amor é o amor que você tem por afinidade, pelos seus amigos, é o amor filia. O quarto nível de amor é o amor eros. Esse sim é o amor que você tem que ter pelo seu parceiro ou pela sua parceira. Veja que são níveis diferentes. Eles não podem estar em confusão. Você não pode se relacionar com um parceiro pensando no pai, na mãe ou no amigo. E muitas vezes esses amores, eles estão confundidos dentro do homem e dentro da mulher. O amor eros, o amor do parceiro, né? O amor que nós temos pelo outro é um amor sexual. É um amor que ele te leva para a vida, que ele te leva adiante. É um amor que dá sequência na caminhada. Porque desse amor sexual, pode nascer uma família, pode e deve ter a continuidade da vida. Depois nós subimos para um outro nível de amor, que é o amor materno, né? Quando a mãe, a mulher se torna mãe. E o amor paterno, quando o homem se torna pai. E aí nós vamos para um outro nível de amor, que é o amor ágape, que é o amor que você compartilha com o todo, que você transcende, é um amor incondicional. Aqui nós estamos falando do amor eros, do amor sexual, do amor entre homem e mulher. Poxa, você pode estar pensando, né? Eu entrei aqui para entender de sexo, para ver o que eu estou fazendo de errado na minha relação, para ver o que pode melhorar. E é isso mesmo que nós estamos fazendo. Só que aqui eu estou te levando para um nível mais profundo de entendimento, um nível em que vai fazer com que você tenha mais prazer, que tenha um orgasmo pleno. Eu não preciso aqui falar para você das posições, eu não preciso aqui trazer para você que ponto do seu corpo é melhor para você chegar nesse orgasmo, né? Nesse prazer sexual, ou para você levar o seu parceiro para isso. Isso eu tenho certeza que você já tem um conhecimento, um entendimento. O que você não tem ainda, ou não tão claramente, é esse entendimento mais profundo dos entraves, do que está te bloqueando para você chegar nesse orgasmo, tá? É por isso que nós estamos aqui entendendo algumas nuances, essas nuances que vieram antes do sexo em si. Então, vamos continuar. Fica aqui, eu tenho certeza que você vai construir esse raciocínio junto comigo e vai entender a profundidade desse conteúdo e o quanto ele é relevante para você melhorar o seu desempenho sexual, para você entrar numa camada mais profunda com teu parceiro. O amor entre o casal, né? Agora falando especificamente homem e mulher, desse nível de amor eros, ele tem que estar sim na plenitude do sexo.
E o porquê que eu te dei essa introdução antes? Porque muitas vezes você vai para o ato sexual com aquela crença que você trouxe da sua infância, da sua adolescência, né? De que a mulher deve servir ao homem. Então você não chega ali plena, você não chega preparada para ter prazer. Você chega ali para dar prazer. E isso é muito diferente. Porque o sexo entre o homem e a mulher, ele traz aqui uma relação de equilíbrio. Um não pode fazer mais que o outro. A mulher não está ali para satisfazer. Ambos estão ali para se satisfazerem. Então, esse entendimento ele é de vital importância. Ele vai te trazer para um outro nível. Você, mulher, que ainda não entendeu que o sexo é prazeroso para ambos. Porque nós viemos de uma cultura em que, na nossa adolescência, tanto a mulher quanto o homem vai entender isso aqui que eu vou dizer. Nós éramos muito podadas, né? Quando nós chegamos na adolescência, o medo da família, o medo das nossas mães, de quando nós ficamos, né? Entramos, descobrimos a menstruação, quando ela chega para nós, isso é um peso muito grande para a família, porque a família já começa a ter aquele medo de que a qualquer momento essa adolescente pode engravidar. Mas ninguém chega, explica, conversa, traz para nós um entendimento maior de sexualidade, né? As pessoas ficam muito presas só ao sexo e não à sexualidade em si. Então, nós somos podadas de todas as formas, né? Nós ouvimos muito aquela questão, mulher não senta assim, mulher cruza a perna, mulher está sempre contida, né? Nós temos que nos conter na fala, no agir, no pensar. Eu ouvi muito de que eu queria brincar com os meus primos, subir em árvore, né? Fazer peraltices ainda na adolescência, mas eu não podia mais. Porque agora aquilo não me cabia. Então era muita poda para mim e para você, eu tenho certeza disso. Nós chegamos na fase adulta com muita restrição, né? Menina não faz isso, isso é coisa de homem. Adolescente não faz isso, não conversa assim, não senta assim, não se comporta assim. A gente chega muito polida, muito tolhida, muito cheia de crença, muito podada. E isso nos atrapalha. Isso não nos deixa viver plenamente a sexualidade. Um outro ponto que eu quero trazer para você é que existem, eu já falei isso em outra live, mas eu preciso retomar para você que é mulher entender que um dos entraves que você está vivendo hoje na sua relação com seu parceiro vem desse lugar, tá? Nós temos 3 níveis de consciência. O nível individual, né, que é o que eu entendo, o que eu percebo, como eu me formei como ser humano. Só que nós temos o nível de consciência coletivo e, querendo ou não, todas nós estamos nesse nível, todas, homens e mulheres também, tá? Porque é um nível coletivo que traz um entendimento, que traz crença, que traz sofrimento, que traz libertação também. Mas a parte libertadora, ela é sempre escondida, achatada. Você precisa querer se libertar para você querer e conseguir ver que existe um caminho para você sim desfrutar da sexualidade, tá? Então existem esses níveis de consciência, o individual, o coletivo e o espiritual. Eu já te expliquei aqui em outro momento que para a gente acessar o nível de consciência espiritual, que é essa conexão com essa força, com essa energia superior, criadora de tudo que existe, nós precisamos transcender primeiro a consciência individual e depois a coletiva. O porquê que eu tô te dizendo isso? O que isso tem a ver com a sexualidade e com o sexo? Tudo, tudo. Vamos aqui trazer um outro entendimento. Eu não estou aqui trazendo
culpa, tá? Não estou querendo achar culpados, eu simplesmente estou trazendo à consciência algo que nós vivemos de maneira muitas vezes inconsciente. O que está aqui nesse nível de consciência coletiva? Nesse nível aqui está todo o sofrimento que nós mulheres estamos trazendo ao longo das eras. Está aqui toda a dor que a nossa família, que a nossa ancestralidade carrega. Como assim, Sandra? Você pode estar se perguntando, né? Nós mulheres, lá nos primórdios, nós tínhamos muita voz ativa. Nós éramos mulheres fortes, respeitadas, né? As matriarcas das aldeias, das comunidades, das famílias, elas tinham um respeito muito grande por todos e respeitadas elas eram por isso, porque elas tinham entendimento do corpo, da mente e do espírito. E como isso afetou a nossa sexualidade hoje? Calma, tenha paciência. Nós entendemos de gerar vida, nós entendemos e somos o centro de tudo isso. Não que os homens não tenham o seu papel, tem, é um papel importantíssimo, porque é através deles que nós podemos criar, é através deles que nós podemos gerar vida, é através desses homens maravilhosos que nós podemos ter orgasmos maravilhosos, né? Mas eu preciso trazer para você um entendimento de que nós estamos sofrendo, nós mulheres, há eras, há gerações, o que o patriarcado tem feito conosco. Nós podemos até não estar sofrendo mais hoje, tanto, mas ainda estamos. E estamos ligadas a essa consciência coletiva das nossas ancestrais, né? Porque o patriarcado tirou de nós o poder de algumas coisas que nós tínhamos e foram, ao longo do tempo, sendo suprimidos, né? Nós fomos sendo colocadas à margem de tudo, das decisões, da sociedade, de tudo. E isso tem nos influenciado e muito. As pessoas olham para isso como tabu. Muitos não falam disso, mas a realidade é que nós mulheres hoje não estamos na nossa plenitude sexual e na nossa plenitude da sexualidade também em função disso. Essa consciência coletiva traz para a gente essa dor. Mas como, Sandra? Mas como? Você pode estar se perguntando. Porque nós acessamos isso, nós acessamos esses dados. Ao longo das eras, nós estamos aqui carregando essa dor. Por quê? Porque nós trazemos no nosso código genético, nas nossas memórias celulares, as dores que as nossas ancestrais viveram, as nossas mães, as nossas bisavós, as nossas trisavós e toda a ancestralidade feminina. E tudo isso chegou para a gente como de uma forma muito forte. Então, veja que todo esse conhecimento que eu estou construindo com você aqui ao longo dessa live, ele é importante para você entender o porquê você não consegue chegar na plenitude sexual, na sua essência feminina. Você não chega nessa plenitude e você não transborda para o seu parceiro também. Veja que a questão não é só o sexo, os nossos órgãos genitais, né? Os nossos órgãos sexuais, porque é assim que tudo é tratado na escola e não da forma profunda que deveria ser. Então, esse entendimento, ele é importante para você compreender como você está na sua fase de menina adolescente, de jovem, os homens também. Por que eu digo os homens? Porque os homens nos feriram muito ao longo das gerações. Mas os homens são gerados por nós, mulheres. Os homens, para nascerem, eles crescem dentro do nosso útero. E lá nesse útero estão as informações de dores que nós trazemos, as informações de traumas, de revolta,
de menos-valia que outros homens nos fizeram em outros momentos. Então veja que é um ciclo que não tem fim. É mulher com dor gerando homem com dor, porque os homens, as crianças, os bebês, dentro de nós mulheres, eles sentem tudo, tudo que nós sentimos. Então nós estamos criando o quê? Nós mesmas, mulheres, homens fracos, diante da sua plenitude sexual, e aí eles começam a ferir ainda mais as mulheres. São ciclos, né? Então, eu trago isso para você entender, mulher, que você pode viver uma vida plena sexualmente, mas você vai ter também que se conhecer para isso. E isso é importante. É importante, sabe por quê? Porque nós não temos o entendimento que deveríamos da sexualidade. Eu vou trazer aqui para você mais um ponto muito importante sobre isso. Quando nós entendemos a sexualidade, fica mais fácil a gente avançar do nível de prazer físico para o orgasmo. Entenda aqui o que eu vou trazer para você. A sexualidade, ela integra o corpo, a mente e o espírito. E o prazer também. Isso eu não estou trazendo para você solto. Eu não construí isso da minha imaginação. O que eu estou trazendo para você são bases vividas e bases científicas, tá? Lowen fala muito isso, o Reich também, que para a mulher atingir esse orgasmo pleno, o que nós precisamos entender? Que não basta ter prazer, porque o prazer, ele está no nível corporal, né? Você pode ter um relacionamento sexual com seu parceiro e gozar, mas isso não significa que você chegou na plenitude do que o seu corpo feminino pode alcançar. O que eu quero te mostrar aqui é que existe uma linha tênue entre a sexualidade feminina e entre o feminino. Porque para nós atingirmos essa sexualidade plena, esse orgasmo, esse prazer sexual em todas as suas instâncias, porque é isso que eles traziam e que ainda tem pra gente viver, é que o prazer, ele não é só físico, o prazer não está só na mente, o prazer vai além. O prazer pleno para a mulher e para o homem é quando ele chega nesse nível de alma. Veja que o assunto é muito mais profundo. Eu estou aqui falando com mulheres e com homens que com certeza conhecem o prazer. Com certeza. Porque a percepção que nós temos no ato sexual é essa, né? Nós chegamos ao gozo. Mas não é só isso, o prazer sexual ele vai muito além disso e nós não fomos instruídas para isso. Eu sei disso porque para resolver as minhas questões com meu parceiro, eu precisei ter um entendimento maior, eu precisei conversar com ele, eu precisei que ele também quisesse chegar nesse nível, então ele também precisou se desenvolver, porque os homens também não trazem isso na consciência, né? Os homens percebem o sexo de uma forma um pouco diferente. É mais pelo desempenho sexual, né? Tem ali uma questão muito de ereção. A mulher está em outro nível. A mulher, ela está no nível mais de querer dar o prazer, de querer sentir o prazer. Só que esse sentir, ele entra numa camada mais profunda que muitas vezes nós não acessamos, que é essa camada de dor que eu te falei, que eu venho te falando ao longo da live, né? Que começou lá na nossa infância com as nossas crenças, com as crenças que foram impregnadas em nós, com esses valores distorcidos, com esse acesso que nós temos a essa consciência coletiva e que acessa todo esse feminino ferido que nós já trazemos dentro de nós e que muitas vezes
nós deixamos ele ali reprimido, a gente não olha para ele. Então, como que você vai acessar um orgasmo pleno se você não consegue chegar nesse nível de alma? Se o seu parceiro não te leva para esse nível de alma, não porque ele não queira, muitas vezes ele nem sabe, assim como você também não sabe. Então aqui, o que eu tô te convidando? Eu tô te convidando a olhar para o seu feminino ferido, para que você consiga libertar. Porque senão, o que vai acontecer, né? O nosso sexo, ele vai ficar muito no nível de corpo, né? No nível físico e mental. E o que esse sexo nesse nível traz para nós, homens e mulheres? É mais um nível de prazer voltado, relacionado com a dor. É isso mesmo. Talvez não seja suave ouvir isso que eu tô te dizendo, mas é isso que acontece, né? É aquela fantasia ali de sentir dor, de que tem que ter dor para ter prazer. Só que não é isso. Transcende. A sexualidade, o prazer, ele está atrelado ao corpo, ao mental e ao nível de alma, ao nível espiritual. Não tô falando de religião, tá, gente? É um nível de crença, é um nível de acessar uma plenitude, porque a sexualidade é isso, sabe? A expansão plena. É você entender o seu corpo, a sua mente e essa consciência que está aqui no nível esplendoroso. Só que muitas de nós não chegamos nesse nível, porque a gente não se conhece e a gente não permite que o nosso parceiro também nos conheça, né? Vamos aqui aprofundar um pouquinho. Por quê? Quando nós mulheres somos jovens ou então ainda estamos na fase adulta, porque a fase adulta não necessariamente ela implica imaturidade nem para o homem nem para a mulher. Aqui nós já nos relacionamos sexualmente com o nosso parceiro, mas nós não temos esse entendimento de alma. Nós temos muitas vezes o entendimento de corpo, né? O nosso corpo nos dá prazer para o outro e a gente pensa que tá pronto, é isso. Esse é o sexo, essa é a plenitude, esse é o orgasmo pleno. Mas não é. Nós precisamos ir além. Com o tempo, vou te mostrar aqui uma questão, principalmente para nós que somos mulheres em relacionamentos estáveis, né? Num relacionamento já de muito tempo ou num relacionamento já dentro de um casamento como é o meu. Com o tempo, essas dores que nós acessamos na consciência coletiva, esse feminino ferido, ele começa a vir à tona. E se nós estamos já nesse relacionamento que nos traz segurança, nós deixamos tudo isso fluir. Só que a gente não resolve, a gente deixa fluir, a gente deixa vir à tona, né? Então começa aquela questão de que, poxa, eu não quero mais o sexo, eu não olho mais para o sexo como eu via antes, né? Quando eu namorava o meu parceiro, que qualquer hora era hora, que qualquer momento era momento, que de qualquer forma estava bom. Porque para mim, naquele momento em que eu era jovem, ou que eu era uma mulher madura, mas eu ainda não estava num relacionamento estável, o que acontecia? Eu sentia prazer e estava bom. E aquilo para mim me dava prazer, ser desejada pelo meu parceiro. Só que a questão é muito mais profunda, né? Não é só ser desejada pelo parceiro, né? A questão vai muito mais além. Veja que tudo está interligado. A sexualidade, a consciência coletiva, o sexo, o orgasmo pleno. E para ter esse orgasmo pleno, nós precisamos ter um entendimento do prazer nesse nível que eu estou trazendo para você, que é no nível físico, mental e no nível de alma. Por que no nível de alma? Porque é aqui, no nível de alma, que estão essas dores do nosso feminino ferido. Enquanto nós não trouxermos tudo isso para a relação, para essa troca, para esse entendimento com o nosso parceiro, a gente não consegue transcender.
E aí essa alma fica contraída. Quando essa alma, a minha alma contrai, eu dou prazer para o meu parceiro, né? Nós sabemos muito bem disso, mas nós não chegamos na plenitude do prazer. Nós não chegamos. E aqui, não basta apenas você, mulher, ter entendimento disso, o seu parceiro também precisa ter. Muitos homens têm, muitos estão no nível já amadurecido da sexualidade, mas outros não têm. E nós sim precisamos nos despertar para levá-los para essa consciência, para esse entendimento. Aí você está se perguntando aí, poxa, mas eu vou chegar para o meu parceiro e falar isso? Esse entendimento aí, poxa, me ajuda aqui a romper essa dor, essa barreira, essa crença? Sim, sim. Você vai conversar, você vai mostrar sim a sua fragilidade para ele, porque o homem, ele pode nos conduzir para esse lugar pleno, para essa plenitude sexual, para esse orgasmo do corpo, para esse orgasmo da mente, para esse orgasmo de alma. Como? Você pode estar se perguntando, né? Eu vou te mostrar como. Porque se a gente fica nesse nível do sexo, do prazer só no corpo, a gente fica muito no nível da dor. Porque nós mulheres estamos trazendo essa dor do feminino ferido, né? Muitos ainda acham que para a mulher sentir prazer, para ela gozar, para ela ter essa plenitude, ela precisa da dor. Mas não é isso, né, gente? Vai muito além ter um chicotinho na mão para bater na parceira, né? Porque tem gente que gosta desses fetiches, tá tudo bem, mas não é só isso. O prazer é para transcender tudo isso. E muitos não conhecemos isso. Eu também não conhecia. Eu precisei me aprofundar nisso. Eu precisei de terapia com meu parceiro. Ah, é resistente? É resistente, claro que é. Quando eu trouxe essa questão para o meu casamento, meu marido não gostou. A gente precisa se abrir, a gente precisa conversar para chegar nesse nível de entendimento, sabe? Para o seu parceiro querer ver você cada dia melhor. Porque o sexo é isso, né? A sexualidade é isso. Lembra que eu falei aqui de como está o equilíbrio na sua relação sexual? O seu prazer, você dá prazer ou o seu prazer está em dar prazer e receber prazer? Porque tem que ser uma situação, tem que ser um ato sexual equilibrado. Você dá prazer, você recebe prazer na mesma intensidade. Só que muitas de nós estamos aqui numa hierarquia, né, num nível inferior. A gente dá prazer e não recebe na mesma intensidade. E eu não estou aqui culpando parceiros, porque os parceiros também muitas vezes não sabem disso, né? Alguns têm nível de maturidade, de entendimento para isso. Não é porque aprendeu na escola ou na vivência com outras parceiras, não. É porque busca entendimento, né? O homem, quando ele está na sua plenitude da sua masculinidade, ele entende que é muito importante, é muito prazeroso ver a sua parceira nessa plenitude também. Então, ele busca caminhos para isso, né? O assunto é delicado, eu sei. Mas coloca aí um sorriso no rosto, você que está me ouvindo, sabe? Eu tô te trazendo assim questões para refletir, para puxar tudo isso lá da memória mesmo, da sua memória, da memória coletiva, dessa consciência coletiva, para você acessar com profundidade a plenitude do seu corpo. Você, mulher, e você, homem também. Aí você pode dizer assim para mim, poxa, mas meu parceiro é um ogro. Meu parceiro é um ogro, ele nunca vai entender isso que eu tô querendo. Vai entender. Porque o homem, na sua essência, ele também quer ver a sua parceira na plenitude. Vai entender. Não é fácil, não é? Eu sei que não, eu estou casada há 20 anos, eu estou nesse processo diário, em construção. Eu
Lembra lá da vida, que a vida é uma fase, um joguinho de videogame? Eu pulo uma fase, vou para outra, encontro outra questão, outro desafio e tento passar para a próxima fase. Às vezes eu passo sozinha, mas na maioria das vezes nós precisamos passar com os nossos parceiros. E isso é de suma importância, sabe? Porque são esses bloqueios, são essas crenças, é o nosso feminino ferido que muitas vezes nos leva num relacionamento, num ato sexual, a fingir um prazer que nós não estamos vivendo na plenitude. Pode ter sido um ato sexual bom, pode, você pode ter gozado, pode, mas é diferente de você entrar num orgasmo pleno de corpo, mente e alma plena, entende? Talvez não seja claro para você o que eu estou te falando aqui e você precise de mais, então se permita. Essa live aqui, ela não tem o intuito de te curar, porque não é tão simples aqui. Aqui o intuito é de acender uma luz para a sua cura. É sim, se possível, de você conseguir acessar essa cura para o seu orgasmo pleno, mas pelo menos, caso você não consiga, de você entender que você tem que seguir nesse caminho para essa cura. Como? Você, mulher, com seu parceiro. Porque a sua cura vai trazer o seu relacionamento para um outro nível de sexualidade, entende? Para orgasmos múltiplos, plenos, porém verdadeiros. Porque o orgasmo verdadeiro é esse que vai te satisfazer no corpo, na mente, na alma, sabe? Que vai te trazer expansão. Expansão de que você, mulher, pode, de que você, mulher, merece, de que você, mulher, não está ali para servir o seu parceiro. Você está ali para servir e para ser servida. Não somente servir, não somente dar prazer. É claro que muitas de nós, assim como eu, nós precisamos também acolher isso dentro de nós, né? Não é só você chegar para o seu parceiro e falar, olha, eu escutei ali uma terapeuta falando da sua vivência, né, da caminhada, e eu acho que o nosso nível de prazer sexual tá só no corpo. E eu quero seguir lá, ou quero acessar aquele prazer que ela falou da mente e da alma. Não é só isso, né? Você primeiro precisa acolher dentro de você o que eu tô dizendo. Você precisa analisar se o que você quer do seu parceiro é uma parceria, um amor, é um sexo entre homem e mulher, ou se você está cobrando dele algo que o seu pai não te deu, que a sua mãe não te deu. Você precisa sim. Eu gosto até de brincar aqui em casa, às vezes eu falo, eu estou me terapiando, ou então eu estou terapiando alguém. É uma brincadeira, mas é uma verdade, né? Você precisa se terapiar. Vai fazer terapia. Convida o seu parceiro. Essa construção que eu estou trazendo para você, ela não nasceu assim. Foram anos, né? Porque o sexo, ele vai muito mais além do que só dizer para o seu parceiro assim, ó, eu gosto dessa posição. Vamos tentar uma nova posição. Eu gosto desse ponto. Esse ponto me faz bem, me leva para o orgasmo, né? Mas o orgasmo não é só físico. O que eu quero trazer para você é essa consciência de que você, mulher, para acessar esse orgasmo pleno, vai ter que curar o seu feminino. Sandra, já entendi como eu curo o meu feminino. Sendo verdadeira na sua relação com seu parceiro, assumindo o seu lugar, assumindo a sua feminilidade. Deixa esse feminino vir à tona. Nós estamos aqui vivendo num mundo masculino. Esse mundo masculino, ele nos abafa, né? Nós somos mulheres. E como que a gente se comporta para estar nesse mundo masculino? Nós usamos calça, nós não nos permitindo, né? A gente não se permite em várias áreas. Sandra, você tá falando besteira, alguém pode falar, né? Você tá falando besteira, né? Assim, não, eu me permito. Eu me permito, sim, analisa aí, vê se você se permite mesmo, ou se simplesmente você tá naquela síndrome da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva.
Vai te levar para onde? Se você não se olhar, você está deixando um caminho seguir. Que caminho é esse que você não conhece, que você nem se conhece, que você não se respeita, né? A gente vive no mundo de homens, nós usamos calça, né? Nós nos adequamos ao que eles queriam, ao que eles achavam que nós tínhamos que nos adequar. Eu trabalhei no mundo corporativo por anos. Por anos eu me vesti como homem, calça social, terninho, né? É claro que hoje o terninho está muito mais com o olhar feminino, mas nós nos submetemos às regras do mundo masculino. E a realidade é que para que o nosso homem, para que os outros homens nos vejam, nos respeitem e nós possamos acessar essa cura feminina, nós temos que começar a nos impor. Nos impor como? Com carinho, com respeito, né? Eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Você se respeita quando você tá lá no seu ciclo menstrual? Você respeita o seu corpo? Você coloca uma roupa confortável? Você se entende como mulher? Você se entende que naquele período você vai estar mais sensível, que você pode estar nervosa? Você entende que naquele momento você pode ter vontade de comer um pouco mais e você se permite? Você entende que naquele momento o seu corpo está com energia baixa e que é normal você se fechar no seu casulo, né? Para depois a borboleta sair do casulo, bater asas e voar. Você entende isso? Você se permite? Você se dá o direito de sentir uma dor, uma cólica, de se recolher. Você se dá o direito de deitar um pouquinho, de se acolher, de cuidar de você? Ou você está no mundo? Você está correndo, né? Você está vivendo o mundo do jeito que o mundo diz que tem que ser, né? Você está ali para servir, no meu caso, que sou casada, você está ali para servir os filhos, o marido, ou você se olha? Porque quando eu estou no meu ciclo menstrual, quando eu estou lunando, eu aprendi a me olhar, eu aprendi a me respeitar, sabe? Eu me acolho. Naquele momento eu não estou bem, eu estou precisando de mais atenção, de mais carinho, e não necessariamente só do meu marido, né? Minha também. Eu olho para mim, eu me dou o direito de viver aquele momento. Que o mundo não nos dá esse direito, né? Que você estando bem ou mal, você tem que ir para o trabalho, você tem que cuidar dos filhos, você tem que ir para a vida, você tem que estar com um sorriso aqui, porque se você não está muito bem, alguém já fala, ixi, tá de TPM, nossa, é melhor nem conversar, né? As pessoas não falam num tom de acolhimento, é num tom de crítica, é num tom de desdenhamento, né? E a gente, muitas vezes, nós mulheres fazemos isso também conosco. Eu fiz também por muito tempo. Hoje eu não faço mais, sabe? Hoje eu me permito. Hoje eu digo aqui pro meu marido, quando ele fala assim, ai, tá nervosinha, alguma coisa assim do tipo, porque às vezes ele ainda não percebeu, porque quando ele percebe, ele já está acolhendo, ele já me olha diferente, e daí sim a nossa sexualidade começou a subir para um nível muito melhor. Porque a gente ouve muitos casais falarem, eu ouço muito, né? Os casais comentarem comigo. Nossa, eu já tô casada há tanto tempo, o sexo já não faz mais parte, né? Já não é mais como antes. Não é mais como antes porque vocês não estão olhando as questões que precisam ser olhadas. Porque o homem também tem que olhar para a cura desse feminino. Porque os homens foram responsáveis, sim, a gente está falando de responsabilidade, não de culpa. Foram responsáveis por nós estarmos hoje como estamos, mas nós precisamos nos curar. Nos curando, nós vamos permitir que os homens se curem, entende? A questão é profunda. Eu tive sim que trazer o meu parceiro para esse entendimento, não foi fácil. Não foi fácil essa construção. Nós estamos há 20 anos juntos e o sexo não piorou, ele melhorou. A gente sempre conversa sobre isso. E eu quero que melhore mais e ele também, e a gente busca por isso.
Não é fácil, eu sei que não é fácil para nós mulheres. Não é fácil para os homens também. Não é fácil porque quando eu decidi que eu ia olhar para essas questões, eu tive que primeiro trazer uma força interior que eu não sei da onde que vem, né? A gente fala que não sabe, mas a gente sabe, né? Vem dessa ancestralidade, desse poder que nós tínhamos lá atrás. Muitas de nós aqui, como quando éramos crianças e tínhamos alguma questão de saúde, as nossas mães nos levavam para outras mulheres, mulheres benzedeiras, lembram-se disso? As mulheres sempre tiveram a ciência dentro de si, a medicina curativa, né? O entendimento. Tanto é que nas comunidades ancestrais, as mulheres aconselhavam também, inclusive os homens, né? Quando os homens iam para as lutas, para aquelas questões todas de sobrevivência, tinham a bênção, tinham ali a instrução. Então, nós precisamos resgatar tudo isso que nós mulheres temos. Eu estou aqui falando de um poder feminino, não de um poder superior do homem, não. Não é isso. Os homens têm o poder deles, mas nós também temos. E nós precisamos entender que temos que caminhar juntos. É assim que nós vamos curar esse nosso ferido, ou esse nosso feminino ferido, entende? É assim que nós vamos proporcionar para o nosso parceiro uma sexualidade plena, um sexo gostoso, maravilhoso, de orgasmos múltiplos e plenos. E ele também vai nos proporcionar. Mas a gente precisa parar de fingir que tá tudo bem, porque não tá. Nós precisamos nos curar. Nós precisamos mostrar para o nosso parceiro que a gente precisa ter esse lugar de novo de valor. E ele vai nos ajudar nessa caminhada. E se ele não está pronto para te ajudar, eu vou te dizer, ele também precisa de ajuda, porque ele foi criado por uma mulher ferida, ele se relacionou com mulheres feridas ao longo da vida. No meu caso, meu marido já tinha tido um outro casamento. Então, os nossos homens, eles também chegam para nós muito feridos. Então, é um ferido daqui, um ferido dali. E como que a gente se cura? Aos poucos, né? Eu encontrei um caminho. O caminho para mim foi o caminho terapêutico. Eu e o meu marido fomos fazer por um bom tempo terapia. Não foi fácil, ele não quis. Eu tive que conversar muito. Mas o que eu quero dizer para você é que é possível. É que é possível você atingir essa sexualidade plena. Essa sexualidade que sai do corpo e da mente, sabe? Que sai daquela fantasia de que tem que ter um chicotinho, de que tem que ter uma algema. Você até pode viver uma fantasia, mas não é só isso, ela vai além disso. Porque o prazer, o orgasmo pleno, ele supera tudo isso. Eu tô te trazendo aqui para uma reflexão que começou na sua infância, veio para sua adolescência, né? É um entendimento que você tem que ter o que você quer do seu parceiro, é um entendimento que você tem que ter o que acontece numa relação entre homem e mulher. É sexo, tem que ter sexo. O sexo, ele tá ali para nutrir a relação. Não dá para você ir para a cama e dormir com seu pai. Como é que você vai transar com seu pai? Não tem fundamento, né? Não é saudável isso. Então, se você quer ter uma relação plena na sexualidade, e a sexualidade ela abraça sim, abraça o sexo e abraça com todo fervor, você precisa se curar. Você precisa se curar, trazer esse feminino restaurado, se respeitar, né? Porque quando você se entende mulher, você transborda de prazer. Você leva isso para outro nível, né? Eu falei aqui do respeito que eu tenho comigo e com o meu corpo, de quando eu estou no meu ciclo menstrual, de quando eu estou na minha lunação, do respeito que eu aprendi a ter com o meu corpo. Nem sempre foi assim, nem sempre, nem sempre.
mas hoje eu tenho esse respeito comigo, eu entendo meu corpo, eu acolho, né? Nesse período eu sei que eu não quero me exercitar tanto, então eu respeito. Depois, quando passa, vem uma energia, né? É o que eu falei aqui para você, respeita esse casulo, porque quando você sai do casulo, nós nos tornamos borboletas prontas para voar. E daí é muita energia e a gente entra num nível de produtividade em todos os níveis, né? Profissional, familiar e principalmente sexual, né? Nós precisamos, mulheres, entender que nós sim somos regidas pelo astro Lua. É verdade. Nós temos muita água dentro de nós. E nós precisamos fazer com que essa água circule da mesma forma que a lua influencia as marés. Elas nos influenciam também. Lembra que nós temos um corpo repleto de alma. Então, quando a maré está baixa, respeite, acolha, né? Você está no seu período lá de lunação. Agora, quando a maré vai subindo, é tão gostoso, né? É tão gostoso quando chega a lua cheia para nós. A gente quer uivar, a gente quer desfrutar do sexo na sua plenitude. Então a gente precisa sim se conhecer. Eu não estou aqui para dizer para você, mulher, que você tem que delegar o seu prazer para o seu companheiro, para o seu parceiro. Não, não é isso. É uma caminhada juntos. Vocês vão caminhar juntos. Vocês vão encontrar essa cura juntos para o relacionamento de vocês. Aí sim, o sexo vai ser pleno, vai ser no nível de corpo, de mente e de alma, de expansão. E aí sim as coisas vão se resolver, tá? Então a reflexão que eu quero deixar para você é essa. A reflexão de que tem solução, né? Tudo tem solução. De que nós vivemos nesse jogo e que a gente tem que estar ali se aprimorando dia a dia para ir para a próxima fase. De que nós trazemos sim uma carga de dor muito grande, esse nosso sistema feminino muito ferido, né? Nós acessamos essas memórias através dessa consciência coletiva. Mas de que é possível. Eu não estou dizendo que vai ser assim do dia para a noite, mas é possível. Comece hoje a refletir sobre essas questões que eu trouxe para você. Chama o seu parceiro para conversar, sabe? Começa a abrir esse horizonte na relação, que eu tenho certeza que em pouco tempo o nível de sexualidade, de prazer vai ter ascendido dentro do relacionamento. Não vai ser só o sexo por prazer. Vai ser sexo por orgasmo e orgasmo pleno, em todos os níveis. Mas você precisa dar o primeiro passo. E se o seu companheiro ou se a sua companheira não está nesse nível de entendimento, vem trazendo aos poucos, vem convidando. Faz terapia, é um canal, é um caminho libertador. Para nós, aqui foi o início de tudo. O meu relacionamento no início, ele era tão sufocador pelos ciúmes que o meu companheiro tinha e demonstrava, sabe? Em tudo trazia confusão à tona, era a roupa que eu vestia, era a forma que eu me comportava, e aos poucos nós fomos nos entendendo, mas entendendo num nível de respeito, de consciência, né? Porque é isso, é evolução. O relacionamento sexual entre o homem e a mulher é para te levar para um outro nível, um nível de futuro, um nível de expansão. Não nesse nível que a gente vê hoje, né? Essa troca de prazer, de parceiro também desenfreada. Isso não nos leva para esse nível profundo. Porque quando a gente tá naquela troca de parceiro, né? Você não cria vínculo. Não tem como você criar ali uma afinidade, uma intimidade para você conversar, para você se sentir segura, acolhida, não dá. Então, aquele prazer lá de trás que nós sentíamos era um prazer só físico, era um prazer só de ser desejada por um homem, de um homem que também despertou algum
desejo em nós, né? Que tinha ali um feitiço, uma sedução, mas não aquele orgasmo pleno. E nós precisamos caminhar para esse nível. E para esse nível, você precisa se libertar de crenças, de dores. Você precisa se curar. Busque esse entendimento. Busque esse entendimento. Sabe, compartilhe essa live com alguém. Estamos aqui caminhando para o nosso fechamento. Compartilhe essa live, eu tenho certeza que ela vai virar chaves em muitas mulheres e muitos homens. E aqui é só o início do entendimento. É o início para você começar a entender que você pode mais, que você merece mais e que muitas vezes só não é possível. Você precisa da parceria do seu companheiro para isso. Você precisa se abrir. Você vai precisar de terapia, às vezes o casal vai precisar de terapia e tá tudo certo, o caminho é esse, mas você tem que querer, você tem que querer. Lá atrás, quando tudo isso começou a acontecer comigo, eu já vinha na construção desse meu processo de transição de carreira, era muito nítido para mim, eu só não queria ver, né? Eu vim do mundo corporativo, então a gente fica muito atrelado a algumas pré-consequências e pré-concepções e tudo isso vai impedindo que a gente vá para um outro nível. Mas hoje eu entendo que lá atrás eu já estava construindo com meu parceiro esse entendimento, sabe? Dessa terapia de casal para eu me tornar uma terapeuta. E tudo isso foi sendo construído com muito amor, com muito esforço, com muito conhecimento, com muito entendimento da mente, do corpo e de ancestralidade. Então veja que não é assim para você, não foi para mim, não é para ninguém. É um processo e você precisa construir esse processo, tá? Eu estou aqui para te ajudar se você precisar, como sua terapeuta, como a terapeuta do casal, se for necessário. Eu sou facilitadora também em constelação sistêmica, se for o caso, entre em contato comigo. Eu tenho uma mentoria individual e em grupo também. Eu te falo que a vivência em grupo, ela nos leva para outro nível. Quando você está no meio de mulheres que estão vivendo o que você está vivendo, é mais fácil você acessar o próximo nível de expansão, de libertação. Então, pense com carinho em tudo isso. Eu tenho uma metodologia estruturada, eu tenho o meu próprio método que eu criei baseado nas minhas vivências, no meu conhecimento, em tudo que eu fui construindo ao longo da minha vida. Eu chamo de método Sol, porque o sol voltou a brilhar, porque o sol me libertou para diversas questões profissionais, questões mentais, questões do corpo, questões do casal, questões do relacionamento, questões da sexualidade. E isso vai te libertar também. Esse método ele está estruturado em olhar, sentir, acolher, buscar tudo lá na origem, ressignificar tudo isso, se libertar, entrar em ação. Você pode fazer tudo isso, basta você querer, tá? Então, nos vemos na semana que vem. Compartilhe essa live com quem você sabe que vai precisar e esse conteúdo vai fazer diferença para essa pessoa. Eu estou aqui para te auxiliar no que for preciso, é só entrar em contato comigo. O intuito é trazer conteúdo e divulgar meu trabalho, então vamos manter aqui esse equilíbrio de troca, né? Eu estou aqui dedicando meu tempo, se dedique também um pouco para mim, curta essa live, compartilhe, deixa um comentário lá quando ela sobe, para que assim mais pessoas possam visualizar esse conteúdo, atingir mais pessoas e eu trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você também, tá bom? Então é isso, nos vemos em breve. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.